me chamo Cristina Spolti Lorenzetti e faço licenciatura em Física no IFSC Campus Araranguá. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tabela periódica. Essa é a nossa tabela periódica atual, que você provavelmente já conhece. Você deve ter visto ela em algum local na internet, ou então nos nossos livros didáticos da escola, ou até mesmo colada nas paredes de algum laboratório de química. Mas você sabia que a tabela periódica é muito mais que a reunião dos elementos químicos que nós conhecemos, organizados de tal forma a repetirem periodicamente as suas propriedades físicas e químicas? Existe muita história da ciência por trás desses 118 elementos químicos, assim como existem muitos aspectos relativos à natureza da ciência para serem discutidos e refletidos a partir da história dessa tabela periódica. Por isso, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a tabela periódica, fazendo um sucinto resgate de sua história e mostrando nas nuances dessa história da ciência algumas características sobre o empreendimento científico. A nossa tabela periódica atual possui 118 elementos químicos e ela é dividida em períodos e grupos. Os períodos são essas linhas horizontais da tabela e eles nos ajudam a entender quantas camadas eletrônicas os átomos desses períodos possuem. Quanto maior o período, mais camadas eletrônicas esse átomo vai possuir. Por exemplo, um átomo que está no quinto período possui 5 camadas eletrônicas e os átomos que estão aqui no primeiro período possuem apenas uma camada eletrônica. Já os grupos da tabela periódica são essas linhas verticais, e eles nos indicam os elementos químicos que possuem propriedades físico-químicas semelhantes, como por exemplo os alcalinos, que estão nessa parte aqui em verde. Todos os elementos alcalinos possuem propriedades químicas semelhantes. Alguns desses elementos químicos já são conhecidos pela humanidade há muito tempo, como o ouro e a prata. Geralmente, esses elementos que já são conhecidos há bastante tempo, eles são encontrados na natureza, em sua forma pura ou quase pura, com uma certa facilidade. Entretanto, existem elementos químicos que foram adicionados na tabela periódica tão recentemente que talvez você nunca tenha ouvido falar deles, como por exemplo o moscóvio e o oganessônio. Eles foram adicionados à tabela periódica só em 2015. Inclusive, todos os elementos que nós chamamos de transurânicos, ou seja, aqueles que vêm depois do urânio, foram sintetizados no laboratório, ou seja, foram obtidos por processos laboratoriais, como por exemplo, fusão nuclear e bombardeamento com partículas alfa. Isso significa que você não vai sair por aí e tropeçar no oganessônio, por exemplo. Quando nós olhamos esse mar de elementos químicos, parece que eles sempre estiveram aqui, não é mesmo? Parece que naturalmente os cientistas foram identificando eles e adicionando na tabela periódica, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, sem nenhuma disputa teórica, nenhuma discussão. Quase como uma engrenagem perfeita. Mas não apenas a configuração recente da tabela periódica pode nos parecer simples quando olhada de forma superficial. A própria história de construção da tabela periódica muitas vezes é recontada com uma linearidade que isenta de sua trajetória muitos estudiosos, disputas, discussões e dificuldades que estiveram presentes em sua trajetória. Em alguns locais, nós podemos encontrar a história da tabela periódica resumida ao sonho de Mendeleev. Você conhece essa narrativa? Sabe quem foi Mendeleev e a sua importância para a história e para a construção da tabela periódica? Em síntese, essa narrativa afirma que Mendeleev era um químico russo que queria descobrir o sistema periódico. Um certo dia, ele adormeceu sobre sua mesa e sonhou com a tabela periódica. Então ele acordou, anotou-a num papel e pronto, se tornou reconhecido mundialmente como o descobridor da tabela periódica. Algumas coisas nessa narrativa simplista são corretas. Mendeleev era de fato um químico russo e também estava em busca de um sistema periódico para os elementos químicos. Entretanto, essa história possui muito mais linhas e sutilezas do que aparenta. Mendeleev nasceu em 1834, na cidade de Tobolsk, que fica localizada na Sibéria, lá na Rússia. Seus primeiros estudos no ensino superior aconteceram no Instituto Principal Pedagógico, na Faculdade de Física e Matemática, que se localiza em São Petersburgo. Apesar do nome, Mendeleev sempre teve seus estudos voltados para a química desde esse período, assim como na obtenção do seu título de mestre e também de doutor. Mendeleev fez parte de um contexto histórico muito agitado para a química.
Naquele período, muitos elementos químicos e compostos estavam sendo sintetizados, como a ureia e o alumínio. Isso fez com que muitos estudiosos se ocupassem de estudos teóricos e experimentais, explorando as particularidades e as semelhanças das propriedades químicas desses novos e dos já conhecidos elementos químicos. Além disso, naquela época, haviam disputas sobre os procedimentos de pesagem dos elementos químicos, que suscitava discussões filosóficas profundas da constituição da própria matéria. Além disso, naquela época, a química estava passando por uma ressignificação epistemológica acerca do papel da experimentação, que vinha acontecendo desde o século XVIII. Podemos dizer, então, que o contexto de desenvolvimento da tabela periódica é um contexto complexo e envolto em diversas discussões filosóficas, sociais, culturais, científicas e entre outras. Seria, então, a tabela periódica fruto de um mero sonho? Um sonho desprovido de pressupostos teóricos como um insight? Quanto da história da ciência estamos deixando para trás quando reforçamos essa narrativa? Quanto dos esforços e dos estudos do próprio Mendeleev e de tantos outros estudiosos que participaram desse processo de construção estão sendo deixados para trás quando nós contamos toda a história de construção da tabela periódica a partir desse sonho do Mendeleev? O que entendemos por ciência quando não contextualizamos os processos de construção do conhecimento como esse da tabela periódica? Quando exageradamente simplificados, os episódios históricos perdem a sua essência. Alguns materiais didáticos e de divulgação científica apresentam uma ciência ahistórica e optam por uma abordagem linear, o que pode acarretar na construção de uma visão irreal de ciência. Como exemplo disso, podemos citar novamente a narrativa do sonho de Mendeleev. Existem algumas variações dessa narrativa, mas a maioria delas trata o químico russo com o estereótipo de cientista sobre-humano e isolado de sua comunidade. Além disso, nesse caso, apenas o produto da ciência, o sistema periódico, está sendo valorizado. Dessa maneira, essas narrativas transformam grandes questões científicas, com múltiplos problemas filosóficos, em mero conjunto de experiências de um empirismo simplista. Descartam por completo a fina tessitura epistemológica das teorias científicas, perdendo, portanto, todo o caráter educativo. Para exemplificar isso, vamos citar um breve trecho de um certo livro didático que diz o seguinte: Mendeleev, um grande químico, empenhou-se com afinco na busca de uma classificação para os elementos químicos. Durante uma viagem, adormeceu e teve um sonho. Acordou e fez o rascunho reproduzido acima, que deu origem à tabela periódica moderna. Apesar de o livro que este trecho foi retirado citar outros cientistas que participaram da construção do conhecimento precedente e necessário para a tabela periódica, breves trechos dos seus trabalhos são aglutinados no canto de uma página, ressaltando apenas os resultados da ciência. Não se pode chamar de história da ciência, nos materiais de ensino, simples preâmbulos históricos que, com frequência, orbitando em torno dos resultados da ciência, não escondem a artificialidade inócua de seus fins ilustrativos. Além disso, nesse trecho, a própria narrativa do sonho possui inconsistências históricas. Isso porque, se houve um sonho, esse sonho aconteceu antes da viagem do Mendeleev. Isso porque, enquanto Mendeleev viajava, um colega seu apresentava sua tabela para a Sociedade Química Russa. Em síntese, quando entendemos o episódio de construção da tabela periódica como sendo o fruto do apogeu cumulativo de teorias que nas mãos de Mendeleev puderam ser transformadas no sistema periódico dos elementos químicos, ou ainda de forma mais equivocada, fruto de um mero sonho do químico russo, deixamos de apreender as pormenoridades, as discussões epistemológicas, as disputas teóricas e a humanidade do empreendimento científico, isto é, aquilo que o constitui. Mendeleev, por certo, não teve um insight desprovido de pressupostos teóricos. Quando pensamos na construção de teorias científicas, como as leis da mecânica, por exemplo, é comum nós lembrarmos de cientistas pontuais e alguns estereótipos que são associados a eles. Talvez você não conheça as leis da mecânica por esse nome. Talvez você conheça elas como leis de Newton. Agora, provavelmente, você lembrou dele, Sir Isaac Newton. Mais alguma coisa veio à sua cabeça? Uma maçã, por exemplo? Essa associação entre teoria, cientista e episódio anedótico é bastante conhecida utilizando Newton. Por isso, eu utilizei aqui como exemplo.
Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: será que Newton desenvolveu as suas teorias do nada? É evidente que não. Houveram diversas influências históricas, científicas, epistemológicas, filosófico-religiosas que levaram Newton a desenvolver as suas teorias, assim como outros estudiosos ao longo dos tempos aperfeiçoaram as suas tais leis. Mas nós geralmente não temos contato com essas influências sofridas pelos estudiosos, muito menos com outros estudiosos que participaram da construção desses conhecimentos. Por isso, muitas vezes, nós temos a impressão que alguns conhecimentos foram construídos inteiramente apenas por um cientista. Com a tabela periódica e com Mendeleev, não é diferente. As ideias estão sempre envoltas em um conjunto de outras ideias, em um quadro teórico e experimental que exprime os conhecimentos e valores vigentes. Quando a história do sistema periódico é resumida ao mero sonho de Mendeleev ou a uma história linearmente cumulativa, pode-se passar a ideia de que o conhecimento científico é fruto de brilhantismos pontuais que surgem de gênios, ignorando-se toda uma tradição de pesquisas. Além disso, Mendeleev, desde a sua graduação no Instituto Principal Pedagógico de São Petersburgo, se interessava por classificações e também propriedades químicas, como as classificações de espécies de animais do seu professor Friedrich von Brandt, e também as análises químicas de ortosilicato e piroxênio, introduzidas a ele por outro professor, Stepan Kutorga. Também estudos posteriores do químico russo estiveram ligados à exploração das semelhanças e diferenças das propriedades químicas de elementos e compostos, como em seu mestrado, defendido em 1856, no qual estudou as características químicas dos materiais, buscando uma relação entre as propriedades químicas e cristalográficas das substâncias e os seus volumes específicos. Outro fator que foi bastante importante para a construção da tabela periódica por Mendeleev foi o seu conhecimento sobre teorias de constituição da matéria, dentre elas o atomismo do século XIX. Ele aprofundou-se nessa teoria na escrita de sua tese de doutorado, intitulada Sobre compostos de álcool com água e defendida em 1865. Essas passagens da vida de Mendeleev nos ajudam a perceber que muito da sua trajetória acadêmica esteve interligada com estudos que o levaram a explorar as propriedades químicas de elementos químicos e compostos. Essas pesquisas mostram que o seu conhecimento sobre as semelhanças dos compostos químicos e a sua preocupação com isso não vieram do nada, com um mero sonho. O próprio contexto de desenvolvimento da tabela periódica esteve ligado a uma preferência sequencial de Mendeleev, de organizar os elementos químicos a partir de grupos que se completassem a partir de suas propriedades químicas. Depois de passar um tempo na Alemanha, no final da década de 1850 e no início da década de 1860, em 1861, Mendeleev retornou para a Rússia para lecionar. Quando iniciou sua docência no país, percebeu que havia uma falta de materiais instrucionais de química que trouxessem os estudos mais recentes traduzidos para o russo. Por isso, dedicou-se à escrita de manuais que trouxessem essas ideias. Nos primeiros 5 anos dessa década, ele dedicou-se à escrita de manuais de química orgânica. Os capítulos eram separados pelas propriedades químicas dos compostos, de forma que um capítulo estivesse vinculado ao outro a partir das características físico-químicas dos compostos que discutia. Na segunda metade dessa década, Mendeleev dedicou-se à escrita de um manual de química inorgânica, que em português recebe o nome de Princípios da Química. Mendeleev buscou organizar esse seu novo manual, assim como ele já tinha organizado os manuais de química orgânica, a partir da similaridade dos compostos químicos e também de uma organização sequencial que permitisse a leitura integrada dos capítulos, e não como capítulos isolados. Como foi dito, Mendeleev envolvia-se com pesquisas que tinham relação com as propriedades de elementos químicos e compostos desde a sua graduação. Então, de certa forma, o químico russo já estava preparado para escrever o seu livro Princípios de Química. Em meados de 1869, quando ele escrevia o segundo volume desse seu livro, ele falou sobre os halogênios e também os metais alcalinos, destacando as suas diferenças e buscando uma relação entre o peso atômico desses elementos. Mas então surgiu um problema: qual grupo de elementos tratar adiante? Foi a partir dessa indagação que o químico dedicou-se à continuação do seu livro, que envolvia a seleção de um novo grupo de elementos. Mas qual grupo?
Esse exercício de buscar elementos para seu próximo capítulo fez com que Mendeleev deixasse a escrita do livro de lado por um tempo e voltasse a sua atenção para a classificação dos elementos químicos. E foi a partir daí que Mendeleev construiu a sua tabela e lei periódica dos elementos químicos. Até agora, nós só falamos apenas sobre os conhecimentos prévios do Mendeleev, que estão ligados diretamente à sua trajetória acadêmica. Contudo, nós não falamos ainda sobre outros estudiosos. Será que outras pessoas também tentaram encontrar um sistema periódico para os elementos químicos conhecidos naquela época? Retornemos à narrativa do sonho de Mendeleev. Se os próprios estudos desse químico russo são banalizados, quando nós contamos a história da tabela periódica a partir dessa narrativa, qual lugar o estudo dos outros estudiosos ocupam? E mesmo que a gente cite essas outras pesquisas, será que basta organizá-las de forma cronológica e linear, dando a impressão que elas são meras páginas arrancadas da linha do tempo da história da ciência, que não são mais consideradas científicas a partir do momento em que nós acreditamos ao Mendeleev o desenvolvimento da tabela periódica? Uma das deformidades mais abordadas na literatura é a que transmite uma visão individualista e elitista da ciência. Os conhecimentos científicos aparecem como obra de gênios isolados, ignorando-se o papel do trabalho coletivo, das trocas entre equipes. Em particular, se deixa entender que os resultados obtidos por um só cientista ou equipe podem ser suficientes para corroborar ou falsear uma hipótese ou uma teoria. Considerando a perpetuação temporal da tabela periódica e a sua aceitação relativamente rápida pela comunidade científica, é de se estranhar que apenas um estudioso lá no século XIX tenha se empenhado em estudá-la. É de se estranhar porque isso de fato não aconteceu. É importante ressaltar também que outros estudiosos que desenvolveram outras sistematizações para os elementos químicos não desenvolveram um trabalho errado ou que deixou de ser científico a partir do momento que se acredita ao Mendeleev o desenvolvimento da tabela periódica. Julgar que uma teoria é superada por outra deixa de ser científica porque não é mais aceita, ou um modelo, como no caso das sistematizações dos elementos químicos, satisfazendo-se apenas com os conhecimentos do presente, desqualificando os feitos e esforços do passado, significa proferir a esse mesmo presente a sentença de também não ser científico, de não ter valor no futuro com a emergência de novas teorias. Conhecer e refletir sobre os estudos que vieram antes da tabela de Mendeleev nos ajuda a compreender como que os estudiosos da época estavam encarando a organização dos elementos químicos. Também nos ajuda a identificar se existiam disputas teóricas e epistemológicas e como os vínculos cognitivos estavam sendo feitos com os conhecimentos construídos na época. Mendeleev publicou sua tabela periódica em 1869. Mas ainda no século XIX, nós podemos destacar os trabalhos de outros estudiosos que também tentaram sistematizar os elementos químicos. Inclusive, nós conseguimos enxergar o trabalho desses outros estudiosos tanto na tabela do Mendeleev quanto na nossa própria tabela atual, que ainda encontra suas raízes no trabalho de Mendeleev. Um desses trabalhos foi a Lei das Tríades, de Johann Wolfgang Dobereiner, que publicou o trabalho sobre essa Lei das Tríades entre 1810 e 1830. Dobereiner estava estudando as propriedades químicas dos elementos quando percebeu que alguns deles, quando agrupados em trios, apresentavam características físico-químicas semelhantes. E uma das que mais chamavam a atenção é que se você pegasse o peso do primeiro elemento e do terceiro e somasse, e depois fizesse a média, ou seja, dividir por 2, você chegava exatamente no peso atômico do segundo elemento. Além disso, outras características também seguiam esse mesmo raciocínio. O segundo elemento da tríade era o intermediário entre as características do primeiro e do terceiro. Para exemplificar, duas tríades que o Dobereiner chegou naquela época e que nós ainda conseguimos observar na nossa tabela periódica é o lítio, o sódio e o potássio. Essa tríade aqui faz parte do grupo dos alcalinos. E o ferro, o cobalto e o níquel. Apesar desses três elementos aqui não estarem na mesma linha vertical, eles fazem parte do mesmo grupo, porque aqui no meio da tabela a gente tem uma particularidade com esse grupo que engloba mais de uma linha vertical. Então, com isso, a gente pode perceber que esses elementos das tríades do Dobereiner fazem parte do mesmo grupo, ou seja, possuem de fato características químicas e físicas semelhantes.
Por ter dificuldades de abranger todos os elementos conhecidos na época em tríades, Doberheiner não recebeu reconhecimento por sua pesquisa na época. Além do problema da abrangência, que é um aspecto considerado mais interno ao empreendimento científico, nós também tivemos questões ditas subjetivas envolvidas no julgamento das sistematizações realizadas naquela época antes do Mendeleev, como, por exemplo, o sistema periódico desenvolvido por Alexandre de Champ-Courtois, que desenvolveu algo que ele chamou de parafuso telúrico, que foi uma sistematização tridimensional. De Champ-Courtois organizou os elementos em uma hélice a partir da ordem crescente dos seus pesos atômicos, e ele conseguiu verificar que nos eixos verticais dessas hélices, os elementos químicos possuíam propriedades químicas semelhantes. E por mais que ele tenha sido um dos primeiros a desenvolver um sistema periódico que conseguisse mostrar que os elementos químicos variavam as suas propriedades químicas periodicamente, ele não recebeu muito reconhecimento na época. Ele teve alguns problemas com a difusão do seu trabalho. Primeiro, por conta da representação tridimensional dele. Por si só, quando a gente vai observar um objeto tridimensional em um papel bidimensional, nós já temos algumas dificuldades na visualização. E ainda para agravar a situação, a revista em que ele publicou seu trabalho na época não anexou a imagem que ele tinha feito do parafuso telúrico. Então as pessoas que tinham o primeiro contato com o seu trabalho tinham que imaginar como que era esse parafuso telúrico. Outro problema que ele encontrou na época é que ele tinha uma formação em geologia. Então ele utilizava uma linguagem muito da área. Inclusive o trabalho que ele publicou sobre o parafuso telúrico tinha uma linguagem muito voltada para a mineralogia, o que fez com que alguns químicos da época tivessem já um preconceito com o seu trabalho antes mesmo de julgar o conteúdo do trabalho em si. Por isso, podemos inferir que podem ser bastante complexos e sutis os mecanismos envolvidos na aceitação de um novo conhecimento. A Lei das Oitavas, de John Newlands, também foi outro exemplo de sistematização que recebeu muitas críticas na época por abarcar elementos ditos subjetivos. A Lei das Oitavas recebia esse nome porque o John Newlands ele organizou os elementos químicos em 11 grupos que repetiam suas propriedades químicas a cada 8 elementos. Então, por isso que ele chamou de Lei das Oitavas, inclusive em analogia às oitavas musicais. O Newlands desenvolveu seu trabalho em 1863. Publicou ele nos anos posteriores e foi apresentá-lo para a Chemical Society em Londres em 1866. Quando ele apresentou a sua Lei das Oitavas, os que estavam presentes perguntaram de forma sarcástica se ele tinha simplesmente organizado os elementos químicos em forma alfabética, justamente por conta dessa ligação que ele tinha com a música. Por mais que na época que ele tenha publicado a sua Lei das Oitavas ele não recebeu o merecido conhecimento, em 1887 ele recebeu a medalha Dave of Royal Society em reconhecimento à sua Lei das Oitavas. Inclusive, eles conseguiam observar a sistematização do Newlands na própria tabela do Mendeleev depois. Sendo assim, quem busca uma aproximação com o modus operandi do empreendimento científico, aceitando adentrar nos intrincados caminhos que ligam os diferentes conhecimentos, submete-se a uma revisão das suas concepções sobre ciência, que geralmente são idealizadas. Com isso, podemos dizer que os aspectos ditos científicos, como os sistemas periódicos em si, do de Champ-Courtois e do Newlands, não são os únicos aspectos levados em consideração para rejeitar ou aceitar um conhecimento. Portanto, podemos inferir que há influências e forças históricas, culturais e sociais sobre a ciência. Em consequência, existem, por exemplo, pesquisas que são apoiadas e outras desencorajadas, censuradas ou mesmo proibidas, dependendo do contexto em que se encontra. Mesmo que os estudos dessas pessoas tenham sido desencorajados em sua época, ou resumidos e simplificados nos anais da história, não existe justificativa para que nós continuemos perpetuando essa história da ciência simplista, já que ela é uma construção coletiva. O esquecimento, ou mesmo o anonimato de muitos de seus personagens é injustificável. Nesse sentido, quando Mendeleev publicou essa tabela, em 1869, ele deixou alguns espaços em brancos nessa tabela. Ele deixou lacunas, que, segundo ele, seriam preenchidas por elementos químicos que seriam identificados depois. Mendeleev também mudou alguns pesos de elementos químicos conhecidos na época.
Segundo ele, os pesos atômicos desses elementos estavam errados, ou seja, não estavam de acordo com a sua lei periódica. Ele fez essas modificações, tanto nos pesos dos elementos químicos, quanto deixou essas lacunas nessa tabela, justamente para que os elementos seguissem a lei periódica que ele tinha indicado. Isto é, ele fez essas modificações para que as propriedades físico-químicas dos elementos variassem periodicamente. Então, para que essa tabela periódica fosse aceita, além de aspectos geográficos, teóricos e epistemológicos, havia também a busca pela corroboração dessas proposições que o químico russo havia feito. Um aspecto que auxiliou na aceitação da tabela periódica pela comunidade científica da época e que ressalta mais uma vez a coletividade do conhecimento científico e os próprios mecanismos de aceitação de um novo conhecimento foi a publicação de uma tabela muito semelhante à do Mendeleev por Julius Lothar Meyer. O Meyer se dedicou à construção de uma tabela que reunisse os elementos químicos em um único lugar desde o início da década de 1860. Ele não obteve muitos resultados até a metade da década, quando ele conseguiu desenvolver uma tabela que abrangia cerca de metade dos elementos conhecidos na época. Em 1868, ele começou a trabalhar em uma tabela que abrangia todos os elementos químicos, mas só conseguiu publicá-la em 1870, ou seja, um ano depois da tabela de Mendeleev. Em razão do Meyer não ter deixado alguns espaços em branco, como Mendeleev deixou, e também não ter proposto a modificação dos pesos atômicos, a sua tabela apresentava algumas inconsistências na repetição periódica dos elementos químicos, mas mesmo assim ela era muito parecida com a de Mendeleev em formato e também em organização. A publicação de tabelas muito semelhantes e por dois químicos diferentes e também de diferentes nacionalidades foi muito bem vista por alguns cientistas da comunidade científica da época. Inclusive, Meyer e Mendeleev foram reconhecidos em conjunto com a medalha Dave of Royal Society pela publicação de suas tabelas. Nas décadas que se seguiram, muitas das proposições de Mendeleev foram corroboradas. Inclusive, muitas modificações já foram feitas na sua tabela, como, por exemplo, a adição de um grupo para englobar também os gases nobres, que foram identificados após 1869. Mendeleev, em um trecho do seu livro Princípios de Química, em uma edição publicada em 1891, reconhece a importância do estudo de outros cientistas para a corroboração de sua lei periódica. No trecho, ele diz: Acho bom observar que nenhuma lei da natureza, por mais geral que seja, foi estabelecida de uma vez. Seu estabelecimento é sempre precedido de muitos pressentimentos, mas o reconhecimento de uma lei não ocorre quando ela é entendida em todo o seu significado, mas somente quando é confirmada por experimento, o qual o homem científico deve olhar como a única prova de correção de suas conjecturas e opiniões. Portanto, de minha parte, considero Roscoe de Boisbaran, Nilsson, Winkler, Browner, Carnalley, Thorpe e outros que verificaram a adaptabilidade da lei periódica à realidade química como os verdadeiros fundadores da lei periódica, o desenvolvimento posterior de que ainda espera por novos trabalhadores. Essas modificações, proposições, discussões não pararam de acontecer. A tabela periódica não parou no tempo, assim como a própria ciência. Várias modificações em seu formato foram feitas no século XIX e no século XX. E a tabela periódica também cresceu, com novas técnicas experimentais e síntese de elementos em laboratórios. Muitos elementos foram adicionados à tabela periódica, assim como o próprio entendimento teórico sobre a matéria auxiliou na suposição de elementos que ainda não eram conhecidos. Outro fator que se modificou foi o entendimento de como organizar os elementos químicos na tabela periódica. No século XIX, o entendimento é que eles deveriam ser organizados a partir da ordem crescente dos seus pesos atômicos. Já no século XX, com os estudos da estrutura atômica, foi determinado que seria melhor organizá-los a partir da ordem crescente do seu número atômico, ou seja, do número de prótons existente em seu núcleo. Talvez, se Mendeleev olhasse a nossa tabela atual, ele nem a reconheceria, mas as suas raízes estão na sua publicação de 1869. Da mesma forma, como se Newton observasse as suas 3 leis da mecânica, se ele observasse elas na notação vetorial como nós as escrevemos hoje em dia, ele também não a reconheceria. E se você pensa que essas modificações pararam no século XX, saiba que até hoje, no século XXI, a tabela suscita discussões e levanta possibilidades de mudança.
Nenhuma teoria até hoje, por mais tempo que tenha se perpetuado, conseguiu escapar da inevitável e necessária dinamicidade da ciência. Isso porque o conhecimento é a reforma de uma ilusão. Conhecemos sempre contra um conhecimento anterior, retificando o que se julgava sabido e sedimentado. Atualmente, uma das discussões que permeiam a tabela periódica são as propriedades físico-químicas de um elemento chamado de organessônio, que é o elemento mais pesado que possui na tabela periódica. Ele figura no canto direito inferior da tabela periódica. De acordo com a organização sequencial dos números atômicos, o organessônio é um gás nobre. Só que para ele ser um gás nobre, não basta que nós o coloquemos nesse grupo. Ele também precisa apresentar as propriedades físico-químicas desse grupo. Por mais que os físicos e químicos que estão envolvidos na síntese desse elemento químico, que é obtido a partir da fusão nuclear, não tenham conseguido manter ele por muito tempo estável, o suficiente para fazer uma análise mais aprofundada, eles já sugerem que o organessônio não possui as características de um gás nobre. Isso porque ele tem o seu núcleo muito pesado, o que acaba originando alguns fenômenos que podem ser explicados pela relatividade restrita de Albert Einstein. E esses fenômenos acabam desorganizando as órbitas eletrônicas desse átomo, o que, consequentemente, acaba tornando ele um elemento químico que não é um gás nobre. Então, será que futuramente nós teremos uma modificação mais drástica na tabela periódica? Possivelmente, se nós conseguirmos sintetizar elementos químicos que sejam mais pesados que o organessônio, esses elementos também vão sofrer com esse problema. E aí talvez nós tenhamos uma modificação não somente na estrutura da tabela, como já aconteceu muitas vezes ao longo do tempo, mas também na lei periódica que Mendeleev desenvolveu. E agora vamos relembrar uma discussão que nós já fizemos anteriormente. Caso surja uma nova forma de organizar os elementos químicos, será que nós vamos considerar a tabela e a lei periódica de Mendeleev como ultrapassadas ou não científicas? Seria esse mais um episódio a ser aglutinado no canto de uma página? Esperamos que não, pois conferir esse status a elas seria a mesma coisa que conferir esse mesmo status às novas teorias e modelos que virão. Por isso, a importância de reconhecer a história de todas as teorias que já passaram pela ciência, e não somente aquelas que de alguma forma se perpetuaram. Buscar compreender que as teorias e modelos são adequados para os objetivos e os conhecimentos que se tem no momento. Isso não significa, por certo, que a tabela periódica, tanto a atual quanto a de Mendeleev, vão deixar de ser científicas. Isso evidencia que as teorias científicas não são definitivas e irrevogáveis, mas sim objeto de constante revisão. O pensamento científico modifica-se com o tempo. A partir dessas discussões, nós conseguimos justificar por que no início do vídeo nós falamos que a tabela periódica é muito mais que a reunião de elementos químicos. Além de a própria tabela carregar muitos outros conceitos científicos, para além dessas reuniões de elementos químicos, a sua história de desenvolvimento nos mostra um pouquinho melhor como que o empreendimento científico funciona e se desenvolve. Lembremos novamente da narrativa simplista do sonho de Mendeleev ou dos simples preâmbulos históricos aglutinados nos cantos de páginas, ressaltando apenas os produtos da ciência, que foram construídos por estudiosos que fizeram parte de um contexto histórico complexo. Quão desmerecedor é para o empreendimento científico seus participantes e criadores, a própria humanidade, representá-lo dessa forma, superficialmente e por vezes equivocadamente sintetizados? A ciência, simplificada aos títulos de sobre-humana e histórica, passa a ser entendida com uma calmaria e linearidade que não a pertence. De fato, uma ciência que se apresenta aproblemática, linear e cumulativa aos olhos do espectador, que mostra apenas os seus produtos, cobrindo com um véu denso e intransponível os processos de sua construção, exclui o pensamento divergente, torna invisível as rupturas, banaliza as grandes transformações. É importante ressaltar que as discussões aqui realizadas, como a coletividade da ciência, a pluralidade de pesquisas, o contexto histórico complexo, as discussões e disputas teóricas, não têm a pretensão de parecer esgotar as discussões que podem ser feitas sobre a tabela periódica e a sua história. A dinâmica da produção de conhecimento na ciência mostra um processo vivo, criativo, polêmico, questionador, argumentativo. Nesse sentido, em adição às discussões que aqui realizamos,
nós poderíamos ter falado sobre as disputas envolvendo o entendimento sobre a matéria. Hoje, nós sabemos que os elementos químicos são átomos, mas na época de Mendeleev e dos outros estudiosos que aqui citamos, não havia esse consenso. Não havia, inclusive, um padrão para as nomenclaturas dos elementos químicos e os procedimentos de pesagem. Por trás dessas questões estavam reflexões filosóficas bem profundas, como, por exemplo, o que levar em consideração quando realizamos um experimento ou considerações teóricas. Deveríamos levar em consideração apenas o observável ou também modelos de propriedades que os sentidos humanos não conseguem alcançar? Para tentar conciliar as discordâncias entre os químicos da época, Auguste Kekulé propôs um congresso, que ficou conhecido como Congresso de Karlsruhe, porque aconteceu na cidade de Karlsruhe, na Alemanha, em 1860. Imagine reunir cerca de 130 estudiosos com opiniões científicas contrárias para tentar chegar a um acordo sobre essas teorias. Por mais que a maioria dos químicos não tenham saído de lá com suas opiniões padronizadas, ou então sobre o consenso entre a maioria das discordâncias, as representações que lá aconteceram foram muito importantes para muitos trabalhos que foram realizados ou finalizados após esse congresso. O próprio Mendeleev e o Meyer estavam presentes nesse congresso. Mendeleev, particularmente, relatou que foi muito influenciado pelas apresentações feitas a favor do peso atômico e da teoria atômica feitas por Stanislau Cannizzaro, um químico italiano. Apesar disso, Mendeleev apresentava um comportamento ambivalente frente às teorias de entendimento sobre matéria da época. Ele não escolheu apenas uma para defender. Mas este foi apenas um breve comentário sobre este importante evento da história da ciência. Nós poderíamos fazer uma grande série de vídeos falando apenas sobre a importância desse congresso na vida e na pesquisa dos que lá estiveram presentes. É importante que olhemos para todos os aspectos históricos trazidos aqui neste vídeo. Imagine se eles tivessem sido listados em ordem cronológica, sem discussões, sem ressaltar o contexto científico que fizeram parte e também sem ressaltar a conexão entre esses aspectos. Que características de ciência estariam aí presentes? Como dissemos, não se pretende aqui nesses minutos de mídia esgotar todas as discussões que podem ser feitas sobre a tabela periódica. Por isso, esperamos que esse material sirva como base e inspiração para que você continue pesquisando sobre esses assuntos. É um ótimo começo buscar compreender que a tabela periódica é muito mais que a reunião de elementos químicos, mas que é uma estrutura histórica e epistemológica complexa. Além disso, desafiamos você a pensar em outros episódios históricos famosos da ciência e também muito disseminados, como, por exemplo, a maçã caindo na cabeça de Newton, a descoberta acidental da relação entre a eletricidade e o magnetismo por Hans Ørsted ou os experimentos da Torre de Pisa de Galileu. Pense também nos estereótipos que são reforçados nesses episódios, como o gênio isolado, a ciência masculina, as simples descobertas, a ciência totalmente empírica, neutra e isolada de sua sociedade. Será que é isso mesmo? Será que conhecimentos de tal complexidade histórica e cognitiva foram construídos a partir desses simples episódios históricos? Ficam os questionamentos e o convite para que você adentre na história da ciência e conheça com mais profundidade suas nuances e belezas, que nos ajudam a entender um pouco melhor o funcionamento do empreendimento científico e também compreender um pouco mais sobre a sua complexidade. Na descrição desse vídeo, eu deixei alguns links para que você possa ter acesso a algumas plataformas que hospedam trabalhos dessa natureza. E esse foi o nosso vídeo sobre alguns aspectos de história da ciência e relativos à natureza da ciência envolvidos nas narrativas de construção da tabela periódica. Não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos e professores. Até a próxima!